Bom, então para o nosso trabalho de acessibilidade, a gente fez uma extensão de navegador que vai simular algumas barreiras visuais, motoras e cognitivas que a gente pode ter num site. Então, basicamente, o objetivo dela é fazer com que os desenvolvedores possam testar os sites que eles estão desenvolvendo e verificar, né, se caso a pessoa tenha alguma barreira visual ou alguma barreira motora ou cognitiva, se ela tem, se ela vai conseguir fazer um bom uso do site. Então, existem alguns fluxos, né, no site que a gente não consegue perceber. Então, com essa ferramenta, a gente vai conseguir perceber se a pessoa vai ter facilidade ou não para acessar o site. A gente trouxe algumas funções aqui que geralmente a gente não tem muita noção do que uma pessoa realmente pode sentir ao navegar em um site. Por exemplo, a gente não pode não pensar muito nas dificuldades motoras de uma pessoa que tem, por exemplo, Parkinson, ou uma pessoa que treme bastante, ou algo do tipo, uma pessoa que tem dificuldade de visão, por exemplo, uma baixa visão, ou por exemplo, usa óculos e pode estar sem no momento, certo? E a gente nomeou ela aqui como Simula 11. A gente trouxe esse nome aqui para simular, e o A11 significa Accessibility em inglês, tem essa palavra meio que resumida assim. E agora trazendo aqui um pouco aqui, mostrando um pouco da ferramenta aqui, a gente tem inicialmente o daltonismo, certo? Onde a gente tem diferentes tipos de daltonismo e a gente implementou esses diferentes tipos. Vai ter aqui protanopia, deuteranopia, tritanopia e a gente também implementou a escala de cinza aqui. Aqui você pode vir aqui na extensão aqui, a gente, por exemplo, está no SIG, você pode abrir a extensão e, por exemplo, selecionar aqui e ele vai aplicar alguns filtros para poder simular o que uma pessoa enxerga, como a pessoa pode enxergar, e isso ajuda bastante a você ver, por exemplo, a tonalidade, por exemplo, o contraste das cores que você está utilizando no seu site, que, como a gente pode ver aqui, é um contraste bem diferente do que a gente está acostumado. Por exemplo, aqui as letras estão bem mais próximos da cor do fundo do que, por exemplo, sem. Outra função aqui que a gente trouxe também, que foi o modo de baixa visão. Quando a gente ativa ele aqui, a gente pode também configurar a intensidade, mas ele vai ficar com esse. Ele vai meio que fazer um blur aqui, né? E também diminuir um pouco da área aqui, que é uma que é meio que simulando como uma pessoa que tem uma visão um pouco debilitada. A gente pode, por exemplo, configurar aqui a intensidade, diminuir ou aumentar, certo? Agora trazendo um pouco aqui da barreira motora, a gente vai ter algumas outras funções. A mais importante aqui é meio que uma função que simula uma pessoa que tem uma dificuldade motora de tremedeira ou algo do tipo, como também Parkinson, a gente pode encaixar. Ao ativar aqui, a gente pode ver aqui que a gente vai ter um cursor meio que diferente aqui, e ele vai meio que simular. Aí, por exemplo, uma pessoa que pode apertar um botão aqui, a gente pode ver meio que a área segura, né, desse botão, certo? Que a pessoa pode levar ao erro ou clicar em um botão muito próximo ou algo do tipo. A gente pode testar diversos botões aqui, por exemplo, aqui no site do SIG. A gente pode ver que isso seria um problema para uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade motora, porque, por exemplo, ela poderia estar acessando o site o link de baixo ao invés do site de cima. Outro ponto é que a gente também vai ter o zona de certeza aqui no clique, né? Que ele vai mostrar meio que a área segura aqui, que devia ser, né? Uma outra função aqui também que a gente pode estar mostrando é o aos pequenos em risco, onde ele vai destacar um pouco aqui de botões que estão pequenos no site. Ele está definido como 44 pixels, como o WACG, certo? E a gente também vai ter aqui o de leitura e cognição, onde a gente ativando aqui, a gente vai ter uma mudança um pouco aqui na fonte, também no tamanho das letras e botões, para simular um pouco. Como uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade pode estar enxergando o nosso site, por exemplo, dos botões e das letras. E também a gente vai ter uma análise mais breve, assim, certo? Que a gente implementou mais para já estar aqui, né? Então a gente pode ver aqui, por exemplo, uma análise do site. 3 imagens aqui não tem texto alternativo. 56 aqui estão menores do que 44 por 44 pixels. Um link não tem um texto acessível.
e, por exemplo, 9 elementos tem um contraste menor, tem um contraste menor do que o recomendado, certo? E a gente também pode voltar ao site ao normal aqui. A gente pode também ativar diferentes ao mesmo tempo, assim, e ativar o que a gente realmente necessita, o que a gente está desenvolvendo, certo? Então, acho que o nosso projeto é esse. Foi bem legal desenvolver ele. Acho que é isso. É Pode falar, isso. Fred. Obrigado pela atenção aí. Valeu, muito obrigado.